Então, nós vamos conversar um pouco sobre uma rotação intestinal. Eu tinha pedido diagnóstico e tratamento, e agora travou. E no nosso grupo, nós trabalhamos no Hospital Alvorada, tem um grupo de cirurgia pediátrica, que sou eu, Eugênio, o Vicente, a Mayra, a Bárbara, nós trabalhamos juntos. E aqui eu procurei dar uma mudadinha no tema, porque as más rotações, o grande problema está nas fixações da rotação e fixação do intestino. Isso vai levar sempre a todo o problema das má rotações. Quando a gente vai falar isso, vamos falar daqui a pouquinho, mas a embriologia vai mostrar que tudo se origina de um problema só, que foi a má rotação e a má fixação do intestino. Nessa nossa apresentação, eu vou mostrar um caso em que ele tinha má rotação, má fixação e volvo gástrico, tudo num caso só. E depois ainda tem numa biópsia, tem um megacolo. Eu vou mostrar ele daqui a pouquinho. A gente, então, precisa entender, por isso que a gente precisa entender, e para entender a má rotação, a gente precisa realmente discutir um pouquinho de embriologia. Só um instantinho. Na história dela, em 1900, teve discussões isoladas de cirurgia e autópsias, isso antes de 1900, deve ter tido uns 6, 7 casos. Em 1998, esse Mal, que era um anatomista do John Hopkins, e o Risch, que eram da Alemanha, estudaram embriologia e começaram a trocar ideias sobre a embriologia, estudando os embriões naquele momento. Em 1923, Dott correlacionou a embriologia e aspectos cirúrgicos. Em 28, o Volter põe 2 casos de volvo delgado por má rotação. Ele descreveu que tinha uma má rotação, mas ele não conseguiu entender aonde estava a má rotação, aonde estava o problema. Ele sentiu que o intestino estava todo torto, tudo atrapalhado, mas não conseguia dizer onde é. De 30 a 31, tiveram mais de 140 trabalhos sobre má rotação, mas assim, muito vago. Todo mundo falava de má rotação, mas não se chegava a uma conclusão. Em 32, LED, da famosa LED, ele pegou e apresentou 2 casos de voo por má rotação e apresentou uma base cirúrgica que, com pequenas mudanças que ele fez em 36, é o que praticamente nós fazemos até hoje. E em 53 e 54, o Cross e o Snyder-Schaeffer, eles fizeram realmente uma correlação da anatomia da doença com a embriologia, conseguindo também fazer as bases da embriologia que está até hoje, mas quer dizer, teve algumas melhoras, alguns estudos mais avançados, e a gente hoje tem uma noção boa do que é embriologia. Da 4ª semana do embrião até a 12ª de embrião é que acontece todo esse problema da rotação e fixação do intestino. Nesse primeiro aqui, nós temos em clarinho, né, em rosa, a parte do duodeno e do jejum, e aqui embaixo, em cinza, azulado, a parte do final do delgado e do colo. E aqui no meio, a gente consegue ver a artéria mesentérica, que é o que funcionaria como eixo. Isso aqui, nesse embrião, ele está representado nessa figura, e aqui sendo a artéria mesentérica. Todo intestino nessa fase está fora do abdômen. Da 5ª semana até a 12ª semana, ele vai voltando para o abdômen e vai se fixando. Sendo que, nesse primeiro aqui, que tem na 5ª semana, o embrião tem mais ou menos 5 milímetros. E quando ele chega nessa fase final, que ele completa o ciclo, ele está com 20 milímetros. Então, a primeira coisa que acontece, na verdade, é essa primeira rotação, que é uma rotação de 180 graus,
em que o duodeno fica abaixo da artéria mesentérica e o colo fica acima da artéria mesentérica. Esse é o primeiro momento em que você tem uma rotação de 180 graus. O completo das rotações são 270 graus, é quanto vai se rodar para se ter a posição do intestino. Aqui não tem uma rotação. Aqui também não tem uma rotação, porque não está rodado. Aqui nessa fase, já se você começa a ter o seco, o duodeno rodando, contra horário, né? Anti-horário, e o seco rodando no horário. É importante a gente... É uma coisa que foi um negócio que eu li, achei interessante, é que a gente tem que ver o horário e o anti-horário baseado no paciente e não no observador. Quer dizer, a gente observando, ele está no sentido diferente, então a gente tem que observar. E o que acontece? O colo vai rodar pela frente da mesentérica e o colo vai rodar pela frente e o duodeno vai rodar por trás. Esse looping ele é feito pelo duodeno e jejum proximal, numa ponta, e seco e o restante do delgado na outra ponta. E também as únicas estruturas fixas que se tem nesse momento é o piloro, que ele está fixo, e o colo ascendente, o colo descendente, que são as duas coisas, o ângulo esplênico que estão fixos. O restante está tudo solto, por isso que você consegue ter a saída do intestino e a volta. O que, então, a gente vai observar que do piloro para o estômago, para o esôfago, está tudo já posicionado. Do ângulo esplênico até o reto, também já está posicionado. Toda a mudança que vai acontecer é depois dessa fase. Aqui mais algumas coisas para a gente entender. Aqui é o duodeno descendo, aqui bem colocado só o duodeno, e aqui a gente vai ver que o duodeno ele passa por trás da artéria mesentérica. Quando ele passa atrás da artéria mesentérica, ele está passando numa falha não, ele está passando na raiz do meso. E na raiz do meso tem um buraco, tem um orifício que o meso passa. Para dar uma rotação, ele não passa, porque aí essa passagem está fechada e ele não consegue passar. Porque o colo ele não passa por lugar nenhum, ele passa por cima, então ele vai rodando na própria cavidade. Então, para a gente entender, é que as coisas vão acontecendo e vão se fixando. Aqui, olha, já seguindo, o duodeno já está virando para a direita, já passou por baixo da mesentérica, e o colo já começa a rodar para ir para o seu lugar na fossa ilíaca direita. Uma coisa importante que existe em tudo isso é que essas duas coisas se fazem no mesmo instante. E então aqui você vai ter todo o defeito de fixação ou de má rotação. A fixação é porque quando o seco vai chegar do lado de lá, quando o seco chega na fossa ilíaca direita, ele já tem os elementos de fixação que vão se fixar fazendo a goteira parietocólica direita. O duodeno tem o ângulo de trás que ele fixa. Então, isso tudo é bem ajeitado, bem arrumado, e eles vão se fazendo. Aqui, então, voltando, o duodeno passando por baixo da mesentérica, subindo, e aqui tem uma coisa importante. O estômago ele está acima da mesentérica, que a mesentérica está aqui, o estômago está feito sempre acima da mesentérica. O duodeno, a primeira e segunda porção, ele está à direita da mesentérica. A terceira porção do duodeno, ele corre ao lado da mesentérica. E a quarta porção do duodeno e o jejum proximal, eles estão à esquerda da artéria mesentérica. Com isso, ele se completa e vai se fazer a posição que tem que ficar. Então, aqui você tem uma coisa que a gente
fala bastante na anatomia, isso aqui é mais afeito talvez a cirurgião, é que você aqui, quando você fixa aqui, na fossa ilíaca direita, o colo, o seco, o ângulo hepático, o ângulo esplênico, a goteira parietocólica esquerda, aqui você tem o delgado na raiz do meso, a chegada do duodeno, né? Quer dizer, o duodeno aqui está por trás do colo, e aqui ele entra na cavidade abdominal pela frente, se posicionando intra-abdominal. O que se formou aqui? Se formou o que é inframesocólico, o que está abaixo do mesocolo, que na verdade é todo o delgado. O que está acima do mesocolo é parte do duodeno, o estômago e uma partezinha do esôfago. Com isso, se conseguiu formar toda a posicionar o estômago, a cavidade. Uma coisa importante e que chama atenção é que você pegando no corpo do estômago, traçando uma linha até o seco, o ângulo de trás está nela. Então, você faz uma linha perfeita do estômago, ângulo de trás e seco. Isso mostrando que ele está bem posicionado. Se o seco estiver fora dessa linha, o seco está em posição alterada, mostrando uma alteração de fixação. Aqui, alteração de rotação. Aqui é rotação de rotação. Aqui e aqui são malformações de fixação. O delgado não é fixo, mas ele é preso ao colo e nisso tudo ele está bem posicionado. Uma outra coisa importante é que o antro ele traça também uma linha junto com a segunda para a terceira porção do duodeno, uma vértebra de distância, na vértebra superior, na vértebra inferior, eles ficam também em linha reta. Isso vai mostrar a importância de quando nós vemos um raio-x, tem que ver o PA, o anteroposterior, para você poder ver a vértebra, ver a projeção do estômago e sair atrás do duodeno. A quarta porção do duodeno ela vai aparecer depois da vértebra. Quer dizer, parece bobagem, mas isso aqui chama muita atenção. Essa linha reta que tem entre o estômago, o ângulo de trás e o seco, e nós temos, às vezes, nós encontramos o seco mais na pelve, o seco mais próximo do ângulo hepático, mostrando que você tem uma alteração da fixação. E essa alteração da fixação também podemos ter problema. Isso aqui eu acho que é fundamental para a gente entender e olhar bem o raio-x para descobrir, para ter certeza que nós estamos tendo uma má rotação. Quando nós fazemos um raio-x contrastado, você não tem a mesentérica ali mostrando onde ela está. Aqui, mostrando o seguinte, aquela linha não se formando, aqui, a linha não se formando, você já percebe que está tudo mal rodado. O duodeno está para frente, aqui que está a mesentérica, e uma coisa que acontece aqui é uma má rotação reversa, em que o colo rodou, o colo, em vez de ele vir para a sua posição pela frente da mesentérica, ele veio por trás da mesentérica. E o que acontece? A artéria mesentérica faz uma compressão, dando uma obstrução de colo transverso. Desculpa. Voltando para o colo transverso. Aqui é a má rotação, que você tem o seco jogado mal na outra posição. Você pode ter também o colo se rodando sobre o colo, formando volvos. Então, tudo isso aí você está associado a uma má rotação e associado também a má fixação. Por isso que eu mudei de má rotação para colocar alterações de rotação e fixação do intestino, porque eu acho que a gente chega mais amplamente no que nós queremos chegar. Aqui uma outra foto, só para a gente, um outro slide, só para a gente entender uma coisa. Naquilo que nós falamos, ó, nessa fotografia aqui, ó, você tem o colo, aqui está faltando um pedacinho do colo que eles fizeram para aparecer o duodeno, né? Mas aqui você tem o colo e tudo inframesocólico para baixo. O duodeno
está fazendo a sua parte, que aqui, uma parte dela nós sabemos que é retroperitoneal, e aqui o ângulo de trás entrando. Voltando, só olhando essa radiografia aqui, ó, isso aqui. O duodeno, ele vai passar por trás da mesentérica, mas ele passa subindo. Quando ele chega da mesentérica, ele vai estar ele tá subindo, quer dizer, que se olhando daqui, você vai ter que ver que a mesentérica está para cima. O duodeno está subindo. Quando você não tem a rotação, o duodeno vai chegar aqui, né, pela frente. E você vai perceber que ele está descendo. Ele está vindo, em vez de ele não está rodando, ele não precisa subir para rodar. Ele chega num ponto que ele já vai descer. Isso é fundamental, essa parte cirúrgica para o cirurgião, que geralmente, se você olhar meio não atentamente, você olha, o século está aqui. Né? O século está na posição correta, o duodeno está na posição correta. Ele estando na posição correta, você vai falar, puxa, ele está perfeito. Não, ele está anteriorizado. Você tem que ver ele subir para fazer a curva fazer a curva na mesentérica. Aqui você tem também, isso aqui só um esquema, né? Quando a gente vai começar a falar de quadro clínico, e aqui eu queria voltar só para uma coisinha para trás, que é o seguinte: nós não sabemos quantas pessoas, qual é o percentual de população que tem malrotação. Teoricamente, você deve ter uma população que não tem sintoma, que passa bem. Tem adultos que devem ter uma rotação e vivem tranquilamente. Então, o que a gente precisa, na verdade, entender é que os casos, nós sabemos os casos que nós achamos, que são geralmente casos cirúrgicos que nós temos que operar. Eu fiz essa divisão dos recém-nascidos, lactente, pré-escolar, escolar, adolescente e o... Está escrito errado. E o adulto. Nós estamos fazendo essa maneira para a gente poder ser... que o quadro clínico é diferente. Se nós vamos no recém-nascido, o recém-nascido talvez seja aquele que é mais fácil fazer o diagnóstico. Por quê? Porque o recém-nascido, ele começa a você aumentar a dieta, ele não aceita a dieta, vomita, você tira a dieta, ele distende. Por quê? Porque ele já, no começo, ele já tem uma obstrução na nível do duodeno. Como é que funciona essa obstrução? Funciona como uma coisa que todos vocês fizeram, é quando tem alguém regando o jardim ou lavando o carro, pisar na mangueira, né? Você vai lá e pisa na mangueira. O que acontece na malrotação é que todas essas vários pisões da mangueira. Então, o recém-nascido, se você aumentou um pouco a dieta, ele não, se ele tiver uma suboclusão ali, ele vai ter sintoma. Então, você vai fazer os exames e você vai fazer o diagnóstico. O lactente, ele vai ter um pouco mais tardiamente, por quê? Porque talvez a obstrução que ele tenha seja uma obstrução menor, assim, não tão intensa, e na hora que ele muda de dieta, que ele começa a ter uma dieta mais consistente, mais pastosa, mais sólida, ele começa a ter o problema de vomitar, de ter dor, de distender. Vamos no pré-escolar, a mesma coisa, no escolar também. E aqui eu quero chamar a atenção para um fato. Uma criança de 5 anos, 10 anos, 12 anos, não chora de dor à toa. E nós sabemos que tem um capítulo de dores que estão relacionadas a essa faixa etária, de pré-adolescente, escolar, né? Então, a gente tem que estar atento. Porque não é que eu tenho muita casuística, não é que aparece muito caso, né? Eu dou sorte lá, acho de vez em quando alguns a mais que os outros. Mas por quê? Porque você tem que ir atrás. Você não pode concordar que o pré-escolar, ele tem dor porque ele gosta de ter dor, e aí você faz uma porção de exame, aí você trata da intolerância alimentar, você trata de uma porção de coisas, vai mudando alimento e tal, e ele continua com dor. Você fazendo os exames, você acaba descobrindo. O adolescente e o adulto, eu acho que vai assim, de recém-nascido para o adulto, vai ficando mais difícil o diagnóstico e a sintomatologia também não é tão intensa. O diagnóstico, basicamente, é história,
O exame físico é pobre, né? A história de vômito, dor, né? Que nem nós comentamos, no lactente se tem mais, não progride, não progride de dieta, né? E fica naquilo, vamos chamar o cirurgião, vamos ver isso. Precisa pensar. O exame físico é muito pobre, quer dizer, você vê que às vezes a distensão abdominal, geralmente uma distensão abdominal mais de supraumbilical. O raio-x de abdômen é um exame pobre, quer dizer, nem sempre o raio-x de abdômen te dá alguma coisa. E aqui, numa falha nossa, não apareceu o raio-x de esôfago, estômago, duodeno e trânsito, que é o exame, vamos dizer, hoje, é o exame principal para a gente ver. A tomografia de abdômen também pode ser, mas eles geralmente são em umas fases mais agudas, em que você tem uma distensão duodenal. O ultrassom com Doppler está bastante descrito agora. Eu, particularmente, não tenho experiência com ultrassom com Doppler, porque o ultrassom com Doppler o pessoal vê o duodeno e que o Doppler acaba vendo a mesentérica, ver se ele está anterior ou posterior à mesentérica. Nós não temos experiência nenhuma nesse tipo de ultrassom. A nossa experiência com o diagnóstico, basicamente, é raio-x de abdômen, raio-x de esôfago, estômago, duodeno, mais trânsito. O mais trânsito é um negócio que tem que ser feito. Por quê? Porque é no mais trânsito que você vai conseguir ver uma melhora a curva do duodeno, né? Como é que está se posicionando o colo. E se a gente for pensar, não fazendo o trânsito, nós estamos perdendo um momento do raio-x que nós deixamos de fazer. Então, tem que fazer o raio-x de esôfago, duodeno e trânsito, porque aí você consegue, eu vou mostrar uns slides aí na frente que a gente vai ver isso. Então, a má rotação, isso aqui é nas discussões que a gente tem com cirurgiões, com os pediatras, né, com os intensivistas. Por que a gente faz diagnóstico? Porque tem que lembrar que ela existe. Na hora que você fala que tem má rotação, outra vez, né, de novo, não, a gente sabe que vão discordar, mas a gente tem que diagnosticar. Se a gente diagnosticar, a gente convence. Se a gente convence, dá para a gente tratar, e quando a gente trata, a gente confirma. Só um parênteses aqui nesse confirmar, que é um negócio, quando nós começamos a fazer mais isso, lá na faculdade do ABC, eu tinha uma residente lá, que vou dizer o nome, que é a Simone, que cada vez que a gente entrava para fazer uma rotação, ela virava e falava assim, e se não for? Eu falava, se você continuar falando assim, você não entra mais comigo, né? Porque, tem que confirmar, nós fizemos diagnóstico, nós estamos convencidos, o tratar é só para falar, era má rotação, é isso que a gente precisa fazer. Aí entra um problema sério para a gente que vê má rotação intestinal com mais frequência e que se discute, que é uma coisa pouco discutida na área pediátrica. A gente hoje, nos pediatras, a gente tem pouca essa discussão da má rotação e a doença do refluxo gastroesofágico. A má rotação, a gente está estabelecido, nós temos que fazer o raio-x de esôfago, estômago e duodeno. A doença do refluxo gastroesofágico, ela deixou de fazer raio-x de esôfago, estômago e duodeno. Ela faz pH-metria, faz cintilografia, faz manometria, que vocês vão ver aí para frente que todos os doentes que têm uma rotação intestinal vão ter pH-metria positiva, vai ter cintilografia positiva, vai ter confirmado no raio-x também o refluxo, mas a gente tem que chegar à conclusão que isso aqui é um refluxo secundário, não é um refluxo da doença do refluxo gastroesofágico. A doença do refluxo gastroesofágico é diferente. Ela não tem nada de obstrução com a duodeno. E um sinal para a gente falar assim, não é refluxo, é quando você tem um estômago grande. O estômago grande mostra que não é refluxo. Por que que mostra que não é refluxo? Porque quando você tem o refluxo, a comida vai para frente e tem o refluxo. O estômago fica vazio. Ele volta para o refluxo e vai para o duodeno. Quando você tem uma rotação intestinal, a doença, o estômago vai crescendo, por quê? Porque ele está esvaziando num tempo menor. Ele tem um tempo maior de esvaziar. Com isso, ele vai ter uma capacidade gástrica maior. E isso vai dar refluxo.
porque é o escape. Então, eu tenho muito medo das indicações cirúrgicas de doença de refluxo gastroesofágico, às vezes, diagnosticado por pH-metria, cintilografia e manometria. Por quê? Se nós fizermos o tratamento da doença do refluxo gastroesofágico, essa criança ela vai ficar com um fechamento da cárdia e um fechamento do duodeno. Então, nós estamos fazendo isso numa alça fechada. Tanto isso é verdade, que quando nós operamos uma rotação intestinal, nós não fazemos a cardioplastia do refluxo. A gente, pura e simplesmente, não, né, a gente trata uma rotação com tanta certeza que essa criança não tem refluxo, porque o refluxo é secundário, que as crianças possam não ter mais refluxo. Para mim, o exame que mostra anatomia, que mostra como é que é a raio-x de esôfago, estômago e duodeno para a gente afastar refluxo. Nós temos que ter anatomia. E com esses exames que estão se fazendo agora, nós perdemos a anatomia. E às vezes chega muito caso para a gente operar de refluxo, e que eu depois ainda faço um pedido. Quando eu vou pedir os pré-operatórios, peço um raio-x de esôfago, estômago e duodeno, mais trânsito para a gente ter certeza que nós estamos fazendo. Aqui eu vou mostrar uma série de radiografias, não sei se dá para ver bem, mas isso aqui é um duodeno, o estômago, duodeno e o seco mais alto. O estômago está retificado, bem retificado. O que tem que fazer o esôfago aqui, o estômago? Ele tem que fazer uma curvinha aqui e chegar para cá, para passar na frente da costela e ir embora, né? Aqui ele vem e fica para cá. Ele desce. Isso aqui, não tem dúvida porque o duodeno ele tem que estar colado no pâncreas, ele tem que ter o C do pâncreas, né? Ele fica como se fosse um C em torno do pâncreas. Aqui mostrando que se tem um seco que também esse seco está mais abaixo, né? Está abaixo da fossa ilíaca direita. Aqui mais um duodeno, um estômago de luta, tá vendo? Um estômago que está tentando esvaziar e não está conseguindo. Aí ele passa e faz um duodeno também que cai. Isso tudo a gente tem que prestar atenção. Quando a gente fala isso, eu tenho um radiologista amigo meu que um dia ele me chamou e falou o seguinte: vem ver os raios-x comigo porque eu quero entender isso aqui. Porque, na verdade, como é uma doença pouco difundida, como é uma malformação pouco difundida, não se considera, às vezes, exames normais que a gente olhando não é normal. Então, por isso que a gente tem que olhar os exames sem laudo do radiologista para a gente não ser influenciado. Aqui é bem nítido. Esse estômago ele vai ter refluxo, mas ele tem refluxo, mas ele vai ser... Por que ele tem refluxo? Porque ele está com dificuldade de esvaziamento. Se ele tem dificuldade de esvaziamento, ele vai ter refluxo. Aqui, uma outra coisa que acontece com uma rotação, que a gente tem visto com uma certa sequência, esse aqui é um volvo gástrico, certo? É uma doença, o volvo gástrico também é uma alteração da rotação. Mas o que a gente tem observado é que nós temos visto uma associação de má rotação, aqui tem uma má rotação, tá certo? E associada a volvo gástrico. Por que eu acho que acontece isso? Porque você começa a ter, não consegue esvaziar, e você começa a ter o estômago cheio. Isso aqui é típico, né? Olha, você tem um estômago, a parte superior do estômago aqui, e a parte saindo aqui que vem para o duodeno, a parte do antro. Você vê que ele está rodado entre ele. Aqui dá para ver melhor, está tendo refluxo. Aqui a parte do antro, do corpo e do antro, e aqui a parte da cárdia que está chegando. E olha aqui, isso aqui é o volvo, é o estômago que rodou dentro dele, rodou nele mesmo. O tratamento, essa chapa é bem recente. Essa chapa é da semana passada. E aqui o que mostra é que essa criança está fazendo o tratamento clínico do volvo gástrico, que a gente propõe, é passagem de uma sonda nasogástrica calibrosa e até o estômago para retificar esse estômago. Porque se a gente fizer uma endoscopia nesse caso aqui, se a gente fizer uma endoscopia,
ele é um estômago normal, porque na hora que você chega com o gastroscópio aqui, com o endoscópio, ele quebra isso aqui e passa. Então, se nós deixarmos uma sonda retificada aqui, o que vai acontecer? E pode dar dieta pela boca. A criança vai comer. Isso é nítido e a gente tem vários casos que a gente trata dessa maneira e ganha peso rapidamente e os pais percebem uma melhora quase que imediata. Mas eu acho que esses casos eles estão associados também à má rotação. Um outro sinal que eu acho que é importante que tem nessa radiografia é que aqui você tem o colo, mas acima do colo você tem uma outra alça. Se a gente for pensar naquela chapa, naquela coisa do inframesocólico, que todas as alças estão abaixo do colo, você não pode ter alça de Delgado para cima do colo. A alça de Delgado para cima do colo, ela está fora de posição. Para ela estar fora de posição, ela chegou lá, por quê? Porque há um mau posicionamento. Aqui de novo, olha. Está vendo aqui, ó? Bem, a repetição daquela radiografia, ó, o duodeno bem. Esse duodeno até qualquer. Até eu faço o diagnóstico, você vê, ele cai como se fosse uma cascata. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, também um volvo gástrico, que quando ele esvazia, ó o duodeno, também cai. Ele vai virando aqui para fazer a curva, tá vendo? Então, a gente vê isso. Eu também tenho pouca experiência com tomografia. E eu não consegui pegar a tomografia para pôr aqui funcionando, sabe? Então, eu peguei o pedaço melhor da tomografia. Aqui é uma tomografia sem contraste de uma criança de 3 anos que estava vomitando. Olha o tamanho do estômago. Né? Isso aqui é estômago. Aqui é duodeno. Quando ela vai aqui, já vai passando em torno do pâncreas. Ela está distendida. Isso aqui é clássico de Volvo. Aqui na chapa desse corte sagital, que você vê, ó, ele vem e ele roda sobre ele mesmo. Quer dizer, o estômago também está distendido. Então, isso claramente é uma má rotação intestinal, e que depois se segue às más fixações. De novo, não. Então, o LED, ele tem um negócio assim que todo mundo fala, eu vou operar uma rotação, é só cortar o LED, a banda de LED, que eu resolvo o problema. Primeira coisa que a gente tem nas bases do tratamento, mas o LED foi o que colocou isso em prática. O acesso clássico é uma incisão ou mediana supraumbilical ou uma transversa supraumbilical. É a melhor incisão que a gente tem para fazer. Ou a videolaparoscopia. A nossa experiência com videolaparoscopia ainda é pequena. Nós temos 7 casos operados, com pouquíssimas complicações, sem complicação. Qual a diferença de um acesso para outro que a gente já observou? O tempo de internação é menor, o tempo de ilha é menor na videolaparoscopia. A cirurgia acaba sendo um pouco mais demorada. E, para não falar que nós não temos complicação, nós tivemos uma complicação numa aberta, em que o seco voltou para a posição e fez uma brida enorme, e uma agora, recente, que nós tivemos um caso em que você teve uma obstrução, fizemos por vídeo e ele ficou com uma obstrução duodenal. Então, eu tenho uma complicação que eu tive que reabordar no caso aberto, e agora nós estamos com um caso no hospital que nós vamos reabordar essa semana, que também fez uma obstrução duodenal. A primeira coisa depois que a gente abre é ver a posição do duodeno. Eu vou mostrar mais para frente como é que a gente pode confirmar a posição do duodeno. Por que precisa confirmar? É aquilo que eu falei, para a gente saber se ele está atrás ou antes da mesentérica. Se a gente der uma olhada assim, rapidamente, todos os casos eles estão bem posicionados, a não ser aquele que caiu lá, né, que veio reto, mas todos eles estão bem posicionados. E se todos eles estão bem posicionados, você não faz o diagnóstico de má rotação. Então, a primeira coisa que a gente fazer é ver a posição do duodeno. Se ela está... eu vou mostrar no próximo slide sobre isso. A posição do seco é mais fácil, porque você vê se o seco é fixo, se o seco é móvel, se ele se mexe, se ele não se mexe, né? E é um problema totalmente de fixação.
A cirurgia consiste em a gente liberar a goteira parietocólica direita para a gente desfazer para poder o colo ficar solto. Porque o princípio da cirurgia, por exemplo, você tem o delgado todo aqui cheio, aqui está o colo. Você precisa soltar o colo da goteira parietocólica direita, aqui já está mais ou menos solto, está vendo? Ele está aqui solto, em cima do duodeno, comprimindo o duodeno. Então, a gente tem que soltar o colo, trazer todo o colo para frente da mesentérica superior, para ele ficar livre de fazer qualquer compressão. Depois, a gente tem que vir tratar o duodeno, e quando a gente fala tratar o duodeno, é você tirar todas as aderências que o duodeno tem. A única aderência que a gente não mexe no duodeno é o hilo biliar, né? Porque ele está lá fixo, a gente deixa ele quieto lá, não se mexe com ele. Mas aqui o duodeno você tem que soltar tudo, porque às vezes nessa rotação você teve uma torção do duodeno, você tem que retificar o duodeno para ele ficar numa posição boa. E esse aqui é o fim da cirurgia. Cadê? Aqui, ó. Esse aqui é o que a gente quer no final da cirurgia. Você libera todo o duodeno para a direita, todo o intestino grosso para a esquerda. Quando o LED fez a primeira descrição dele, ele colocava o seco na região do quadrante superior direito, esquerdo. E hoje, depois ele retificou e ele coloca na goteira parietocólica esquerda. E aqui tem um problema que ele, na época foi descrito que fazia apendicectomia, como fazia apendicectomia em praticamente todos os pacientes, e hoje a gente discute muito de se fazer ou não apendicectomia. Eu, particularmente, não faço apendicectomia, porque o pessoal, uma das coisas é que se descrevia que com aqui tiver uma apendicite, vai ser difícil de fazer diagnóstico. Concordo, mas a gente pode conversar com o paciente, explicar para os familiares que ele vai ficar com o colo do lado direito, que ele vai ter apendicite. É que antigamente os doentes eram mais burros, né? E os médicos eram seres superiores. Atualmente as coisas estão mais equilibradas, então a gente pode discutir com eles isso. Aqui, ó, voltando àquilo que nós estávamos falando ali antes, né? Ó, o duodeno está à direita, o duodeno, a primeira porção, a segunda porção está à direita, a terceira porção não aparece porque ela está subindo aqui paralela à artéria mesentérica, e ó, ele vai aparecer nesse sentido. Quer dizer, se você for procurar a mesentérica e ela não estiver subindo, se ela tiver um trajeto mais transversal ou descendo, você tem má rotação, pode partir para tratar. Aqui é uma posição anatômica perfeita, que é o duodeno também, olha lá, tá vendo? Ele vem, ele para passar onde ele vai passar, ele tem que subir um pouco para arrumar o espaço para ele passar por trás da mesentérica. E quando ele faz isso, você vê que ele vem de posição diferente, ele vem de cima. E aqui nós está subindo. Então ele sobe, volta. Quando a gente olha, se você olhar se você estiver vendo ele aqui, ele não tem, ele tem uma rotação, ele não rodou. Desculpa. Aqui, voltando àquilo que nós estávamos falando, né? Você corrige tudo, desenrola o meso que está enrolado, às vezes está fazendo rotação sobre si. Isso aqui teoricamente é um volvo. Aí depois você vem, faz a ligadura da goteira parietocólica direita, você vai soltando toda a goteira parietocólica, o colo vai se soltando para o lado de cá. Então você vê que eu faço dessa maneira, eu vou do colo para a direita. Tem gente que vai do duodeno para fora. Eu prefiro ir por aqui, eu secciono a goteira parietocólica direita, o colo vai solto para o outro lado, e aqui a gente solta e vai ficar com o duodeno preso no pâncreas. Você tem que deixar o duodeno ser um tubo solto, sem nenhuma contratura, alguma contração que possa dar problema para ele no futuro. Você fazendo desse jeito, você resolve. Por que não trazer o colo para a posição normal? Porque se nós trouxermos o colo para a posição normal, ele vai voltar a fazer bridas e vai fazer obstrução. Aqui é um caso da Faculdade de Medicina do ABC,
operado pela Simone e pelo Lucas, que é o residente. A Simone é aquela residente que nós conversamos. Então, você aqui já rodou tudo. Você está com o delgado todo solto. Fez aquelas ligaduras todas que tem que fazer aqui, né? Aqui nós temos o seco e aqui nós temos o duodeno. O que a gente vai fazer? Vai jogar essa parte na fossa do lado esquerdo e essa parte do direito. O grande problema dessa cirurgia é que o raio-x de abdômen dessa criança sempre vai ser assustador. Sempre que nós olharmos para ela, você vai falar, pô, tem coisa aí. Por quê? Porque você vai ver um grande colo à direita e quase nada à esquerda. E aqui, ó, esse pedacinho aqui, só para a gente ver, é a artéria mesentérica, que ela vem, e aqui está o pâncreas, né? E aqui está o seco com o apêndice. Alterações elas estão associadas, geralmente, a volvo do intestino médio. Quer dizer, o intestino médio, como você tem o seco frouxo, ele vai ter facilidade para você fazer rodar no eixo, e você pode ter o volvo. A obstrução duodenal por bridas, né, é o clássico. Você pode ter uma obstrução de colo, porque você não fez as coisas direito. Uma hernia interna, porque às vezes você pode lesar ter uma malformação de meso, e esse meso pode favorecer a hernia interna. A hernia interna é quando aquela alça entra no meio do meso e forma que a alça fica presa, podendo dar necrose. A obstrução de colo transverso que a gente tem naquela rotação invertida, o volvo de seco. E aqui eu quero chamar a atenção para uma outra coisa que os cirurgiões não acreditam muito, mas eu tenho falado bastante, que é a invaginação ileocólica. A invaginação ileocólica, invaginação intestinal, aqui está erro nosso, né? A invaginação ileocólica, ilio-seco-cólica, ela se dá quando você tem o ilho entrando no seco, o seco vai entrar no ascendente, o ascendente vai entrar vai indo em direção ao transverso, podendo chegar até o reto. Para o seco entrar na invaginação, ele tem que ser móvel. Porque se ele estiver bem fixo, ele não sai do lugar. Ele vai ficar naquele lugar preso. Então, a invaginação quando você faz a ilho, não. Mas quando você faz a ilho seco-cólica, você tem junto disso, não uma má rotação obrigatoriamente, mas você tem com certeza uma alteração de fixação. E aqui eu queria dizer 3 patologias que a gente tem na cirurgia neonatal, que a gente é obrigado a pensar e que elas sempre estão associadas a má rotação. Hérnia diafragmática sempre tem invaginação. Por quê? Porque quando ele está voltando, ele já vai para a hérnia diafragmática e ele não roda. Então, quando você tem uma hérnia diafragmática, você tem, com certeza, uma invaginação intestinal, uma má rotação intestinal. A outra coisa que a gente não tem é a gastrosquise. Por que a gastrosquise não tem? Porque o abdômen as alças intestinais não voltam para o abdômen. Se elas não voltam para o abdômen, elas não rodam. Então, a gastrosquise sempre tem uma rotação. E uma coisa que eu aprendi, preparando essa aula aqui, preparando esse trabalhinho para a gente, foi que a atresia de duodeno pode ter invaginação intestinal, pode ter má rotação intestinal. E isso pode, às vezes, atrapalhar a gente na correção. Se você tiver uma atresia de duodeno da terceira porção, você provavelmente não vai ter a rotação. Isso eu aprendi agora, preparando isso aqui. Esse caso que eu vou mostrar é de uma menina de 13 anos que chegou para a gente com uma distensão abdominal e grande. Esse aqui era o estômago dela. Esse estômago ele chegava na fossa ilíaca esquerda. Aqui você tem o estômago, né, todo esse lado, e você tem um colo super distendido. Aí
o diagnóstico pedimos mais os exames, aqui mostrando o raio-x simples dela, que ela tem um baita de um colo distendido, certo? Aqui, colo distendido, empurrando, inclusive, o diafragma dessa criança, e nós somos chamados para drenar o tórax, porque achavam que aqui era o pneumotórax, e, na verdade, aqui você tem a imagem do fígado, aqui você tem a imagem do diafragma, isso aqui era uma alça intestinal, porque não cabia na barriga, né? Essa criança ela teve 4 volvos de alça de colo, em que saíram facilmente com colonoscopia. Aqui é a criança, é a mesma criança, tá vendo? Que a gente fez. Essa criança nós operamos e fizemos ela tinha uma má rotação, se alimentava mal com esse visto, com essa volvo de estômago, esse estômago cheio de estase. Nós fizemos nela uma correção da válvula, porque nós fizemos uma gastrostomia. Quando nós fazemos gastrostomia, nós fazemos correção da válvula. Corrigimos a má rotação que ela tinha. E aí nós descobrimos que o colo dela não tinha nenhum ponto de fixação. Era um colo totalmente solto. Quando nós fomos começar a colocar no abdômen, ele estava totalmente solto. Aí nós fizemos uma goteira parietocólica direita, deixamos o colo na posição na esquerda, não fizemos apendicectomia, e essa criança evoluiu bem até o 4º mês. No 4º mês, ela fez um outro volvo. E nós fomos fazer a cirurgia, vamos ver, conversamos com os pais sobre o que podia encontrar. Aí, nessa primeira cirurgia, fizemos biópsia de todo o colo, e que ficou uma dúvida se tinha megacolo ou não tinha. E aí, aí operamos a segunda vez, para ver como é que ela estava, e fomos com a mãe e fizemos uma colo. Como ela tem o colo todo distendido, a gente não sabe se ela tem megacolo ou se não tem, nós acabamos fazendo uma colostomia nessa criança no ascendente. Com essa colostomia do ascendente, essa criança começou a ganhar peso, nós fizemos biópsia de novo, e agora foi feita, nessa nova biópsia, mostrou que essa criança tem megacolo, que não é uma associação comum, tanto nem com essas doenças de fixação do intestino. Essa criança, quer dizer, quando nós operamos, para a gente fechar essa criança, nós tivemos que esvaziar esse colo. Mas aí a sorte é que tem a Bárbara, que tem uma boa prática com esse negócio de esvaziar colo, então ela deixou esse colo bem limpinho e nós conseguimos colocar dentro da barriga da criança. Mas fizemos a colostomia, a criança está ganhando peso, não tem tido mais nenhuma complicação tipo volvo, está se alimentando bem por via oral, um pouco por gastrostomia, e vamos ver daqui uns 4, 5 meses, esperando esse colo diminuir com a colostomia, para a gente ver o que vai fazer. Aqui é uma criança também do Alvorada, né? É uma criança que chegou em sepsis. Nós praticamente operamos pela palpação do abdômen, pela sepsis, na UTI do Alvorada, e ela tinha um volvo de seco. Nós fizemos a ressecção desse seco e fizemos a anastomose primária, porque deu para fazer uma anastomose primária, porque aqui a posição, você tinha aqui onde estava a área do volvo, onde estava a rotação do volvo, a alça toda necrosada e o resto das alças todas boas. O transverso ali para cima, que não deu para ver aqui, também estava bom. Então, nós fizemos uma hemicolectomia direita, está com anastomose, já está com 3 ou 4 meses de operada, bem. Mas ela tem o quê? Essa criança ela não tinha uma rotação, mas ela tinha uma alteração de fixação do intestino. Para diagnosticar, gente, tem que lembrar. Para lembrar, tem que pensar. E para tratar, tem que diagnosticar. Obrigado. Parabéns, tá certo? Não sei se foi boa, mas eu procurei não entrar, eu quis dar uma checada geral e não ficar mostrando 200 cirurgias, 300 chapas, né? Eu acho que talvez é para o pessoal lembrar disso. Não, falou bem na aula de embriologia, anatomia,
Até para poder justificar como pensar, né? E eu tenho aqui estava assistindo a nossa aula aqui, uma das pessoas que eu sou fã, é um cara que trabalhamos junto há 50 anos, que é o professor Pedro Munhoz, que mais ou menos ajudou a gente a chegar nesse ponto. Tá. Obrigado, Pedro. Obrigado pela citação, Mari. Sempre gentil. Obrigado. Tá. Eu achei que a Milene agora também está falando aqui, tem a Milene vendo você também, Maria. Assim, foi uma excelente aula, abordou vários tópicos de o que a gente imaginar e ficou meio em cima para a gente poder até liberar para perguntas. Eu vou liberar para 2 perguntas só para a gente poder ver. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não. Estou todo mundo envergonhado contigo, viu, Mari? Eu falei muito tempo? Falei muito tempo, não? Foi no limite, Mari. 9 horas agora, tem 1 hora de apresentação. Não, começamos depois das 8. Ah. Dá uns 10 minutos. Mari, eu tenho uma pergunta para você. Com tanta técnica e tanta reabordagem em relação à má rotação, que você fala que a anatomia estrutural do intestino fica toda diferente depois. Você já deixa orientado esses familiares que, quando eles precisarem ir numa emergência, já associarem ou falarem que a anatomia vai ser diferente ou não? A gente tem procurado sempre fazer, e o pessoal que trabalha com a gente faz isso. Lá na faculdade do ABC, a gente também fazia isso e continua fazendo, é você explicando, não só explicando, mas você dando um laudo, uma carta para a mãe explicando o que ela tem. Porque às vezes a mãe não vai conseguir explicar, então você faz como se fosse um relatório mostrando o que ela tem para poder ser atendida. Tem gente que ainda faz apendicectomia, eu não me sinto, eu acho que a apendicectomia vai aumentar a morbidade. Porque, apesar de você falar, pô, é só um apêndicezinho, né? Mas eu acho que a gente aumenta a morbidade e a gente tira a possibilidade, né, lá na frente do Vicente de fazer um mitrofanof, qualquer coisa desse tipo. Tá certo. Alguém quer fazer alguma outra pergunta, alguma outra coisa a falar, gente? Posso dar um comentário? Por favor, professor Pedro. Já que eu fui citado. Eu acho muito importante a gente discutir sobre essa doença, porque eu entendo que ela realmente acaba sendo subnotificada e também, por outro lado, a gente nem sempre tem sintomatologia, né? Um exemplo típico disso é que o volvo do intestino antigamente era conhecido como a doença do pescador, né? Que era na hora que ele jogava tarraxa e fazia a rotação brusca do corpo, ele fazia o volvo do intestino médio. E eram pessoas que, na verdade, tinham uma má rotação absolutamente assintomática. Por outro lado, eu acho também importante, isso já é uma visão mais de faculdade, o estudo da anatomia. Eu acho que isso a gente bate que, às vezes, o clínico não precisa de anatomia. Precisa, sim. O clínico precisa, o cirurgião precisa de anatomia, precisa de embriologia, precisa de tudo isso. E, finalmente, eu lamento que a gente, por razões econômicas, muitos laboratórios suspenderam a realização do esôfago, estômago e duodeno. Então, é um exame extremamente rico para a gente fazer o estudo anatômico da parte alta do intestino. E a gente acaba agora substituindo pela tomografia com contraste no corte coronal. Mas eu acho que é um desperdício tecnológico. É muito mais simples fazer um ED e a gente tem as informações necessárias. Parabéns, Mari. Excelente aula. Esse negócio do raio-x que a gente bate, né, e a gente discute, inclusive, por causa da doença do refluxo, né, que às vezes você pode conduzir erradamente, eu queria chamar a atenção para duas coisas que a gente tem que ter. Primeiro, tem que ter, lá no Alvorada, a gente tem um bom radiologista que faz os raios-x contrastados de esôfago, estômago, duodeno e trânsito para nós. Chama o doutor Armando Mário também, né? Que lá somos nós que fazemos,
você pede para o cara bater chapa de 5, 10, 15, 20 minutos, e 1 hora, 2 horas, até você ver o transverso, né? E é por aí que a gente tem que... Aquela radiografia que eu mostrei, que tem um voo gástrico, que também tem uma má rotação, nós fizemos semana passada. Nós fizemos não, se alguém entra, o pessoal do raio-x faz tranquilo, quer dizer, faz a sequência do raio-x. Estava conversando só uma coisinha, eu estava conversando com o pessoal outro dia, né, lá na reunião da faculdade, é que esse raio-x, você batendo fixo assim, às vezes ele fica melhor do que você fazendo por escopia, porque escopia às vezes não pega bem a imagem que você quer pegar. Os trabalhos recentes é ultrassom, mas a gente não tem ultrassonografista para fazer isso. Tranquilo. Agora, só, Pedro, eu queria... Uma coisa que a gente tem que falar, o cirurgião, ele não, às vezes, não faz diagnóstico porque ele não sabe olhar o ângulo de trás. Tá certo. Ô, Mari, deixa eu fazer um comentário em relação ao ultrassom. Eu conversei com uma pessoa que faz ultrassom e que faz muito bem ultrassom. Você sabe que meu genro é radiologista, então não que ele faça ultrassom, Não. e se fizesse eu não ia confiar nele, mas ele comentou com pessoas que estão habituadas ao ultrassom. E nessa região existe uma interposição de gás por causa do colo, por causa do estômago, que visibilizar essa mesentérica, fazer aquele triângulo que eles falam na teoria, o pessoal diz que tem muita dificuldade para realizar isso. Parece que é um método que foi descrito e vai ser daqueles métodos que provavelmente vão acabar ficando em desuso devido à dificuldade técnica da realização do exame. Isso é a opinião de quem faz ultrassom. O que eu acho, Pedro, é que a gente tem que pensar assim naquele negócio que é uma palavra que todo mundo gosta muito, né? O exame ouro, né? Eu acho que o ouro é o raio-x de esôfago que estão dando em trânsito. Concordo. Ótimo. Gente, agora já ultrapassando o nosso limite de tempo. Gostaria de agradecer a todos a presença. Doutor Armando Mari, foi a ilustríssima presença do senhor, com a participação extra também do doutor Pedro Munhoz, né? É ótimo também a presença e a discussão, que engrandeceu até o tema, tá? Essa aula ficou gravada, tá? E vai ser disponibilizada no YouTube mais tarde, se alguém não conseguiu ver ou se alguém quiser ver novamente. Até logo, gente. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado.